Olá! Hoje nós vamos estudar estratégias de leitura. Eu sou a professora Ana Lúcia e vamos contar hoje com a ajuda de nosso amigo Bentinho. Muito bem, anota tudo aí, hein, Bentinho? As técnicas de leitura, como o próprio nome diz, elas vão nos ajudar a entender um texto. Elas são mais dicas para ajudar a entender. As principais técnicas são a identificação de cognatos, que já vamos estudar o que seja, palavras repetidas e as pistas tipográficas. Ao lermos um texto, ainda vamos usar a dedução geral, que é a compreensão geral do texto, e utilizar duas outras técnicas bastante úteis, chamadas de skimming e scanning. Anotou tudo, Bentinho? Vamos partir então para o próximo. Agora minha amiga Cleo vai me ajudar a entender o que são os cognatos. Os cognatos são as palavras muito parecidas com as palavras do português. Também são chamadas de palavras transparentes. Como cognatos, nós podemos citar essas daqui, que são muito parecidas. Music e música. Vejam como uma parte da palavra é igualzinha à palavra em inglês e português. É o radical da palavra, é o mesmo, com pequenas alterações. Music, telephone, car, question, activity, radio, são palavras cognatas ou transparentes. Existe também, em português e assim em inglês, umas palavras que se parecem muito, mas elas têm um significado diferente. Como elas não são o que parecem ser, elas são chamadas de false friends, ou falsos cognatos. Um exemplo, college, faculdade. College parece colégio, mas é faculdade. E, ao mesmo tempo, eu tenho cigar, que é charuto. Não parece com cigarro? Parece cigarro, mas é charuto. Então, muito cuidado com essas palavras que parecem, mas não são. Só que como elas são em menor número, nós vamos estudar mais adiante. Por enquanto, vai. Parece. Se não for, eu vou dizer antes, tá? Olha só, o cigarro aqui. Continuando, então. Antes de passarmos para a próxima estratégia, vamos continuar ainda nos cognatos e vamos observar um pouquinho de sufixação. Em inglês, alguns sufixos são fixos quando traduzimos para o português. Por exemplo, sufixos em L e Y. Em português, eu vou traduzir para mente. Really. Realmente. Totally. Totalmente. Tiro o L e Y e ponho mente. Isso é de fazer o coração bater mais forte. Vamos ver outras. Continuando ainda com os nossos corações. Palavras terminadas em it. Eu mudo para idade. Reality, realidade. Capacity, capacidade. Viram? Como é fácil? Temos agora. Terminados em tion. Eu tenho sufixo em são. Observation, observação. Nation, nação. Sensation, sensação. Continuando. Palavras terminadas em ens muda para ência. Essence, essência. Reference, referência. Muito fácil, né? A próxima dica são as palavras repetidas. Quando uma palavra aparece mais de uma vez no texto e quanto mais aparece, mais importante essa palavra é para o entendimento. Ela é a palavra-chave, ou são as palavras, que vão te indicar o tema, o assunto do texto. Vamos ver esse como exemplo. Já deixei marcado. Distance. Distance Education. É uma definição que eu peguei sobre Distance Education. A palavra distance aparece várias vezes aqui no texto. Todas as vezes eu botei aqui em vermelho. Education estão em verde. Esse mais grosso em verde. Education, várias vezes. Tem uma palavra learning, que aparece também. Learning funciona como um sinônimo de education. E eu ainda vou ter a palavra que apareceu também, instruction, que também seria instrução, learning, aprendizagem. Todas são sinônimos aqui. Muito bem. Como essas palavras se repetem bastante, eu ainda tenho as mesmas de campo semântico iguais, como school e classroom. O que é classroom? Sala de aula. E school? Escola. Ainda vou falar sobre sala de aula, escola. Ainda tem a palavra learning, que eu não falei para vocês, é aprendizagem também.
Qual é o assunto do nosso texto, pela essa repetição que aparece aqui? O assunto é sobre educação à distância, aprendizagem à distância, instrução à distância. Muito bem, que pode ser inclusive, como aqui diz a palavra, que nós já usamos em português, online. Muito bem, vamos lá, vamos ver como é que é fácil. Para ajudarmos, essa técnica são as pistas tipográficas, ou seja, aquelas que vêm impressas em um texto. Como exemplo, temos os elementos visuais, gravuras, a pontuação, o uso de letras em negrito, em itálico, palavras que aparecem entre aspas para salientar a importância ou para dizer uma citação, as falas de um diálogo. Quando vem entre parênteses para introduzir uma ideia complementar, uma explicação daquele texto. Tudo que eu vir assim de diferente já dá para dar uma ajuda para entender o texto. Vamos ver como é esse exemplo. Como exemplo, eu trouxe uma notícia de jornal. Nós vamos procurar aqui só as tipográficas por enquanto. O que eu tenho? Eu tenho ilustrações, letras de tipos diferentes, né? Letras com negrito, outras que aparecem entre aspas, diferentes tipos de letras. Vamos ver se eu botei todas aí. As fotos, tenho também a formatação, colunas do jornal para indicar as matérias, os assuntos, os números e ainda tenho datas, que também usam números. Vamos ver? Onde aparecem os números? Aqui eu tenho o número da circulação, o volume, número romano. Tenho a data, 8 de julho de 2020. Eu tenho tipos diferentes de letras, já vi. Fotos, né? As colunas. Aparece data, sim. E eu ainda tenho aqui algumas palavras transparentes. Vamos ver as fotos, A foto, o que está acontecendo na foto? Fotos é sobre um enterro. Isso, eu tenho uma lápide de um cemitério, eu tenho uma coroa de flores, tem as pessoas aqui chorando e estão sendo enterradas. Alguém está sendo enterrado, um caixão. E se eu ler embaixo, eu já sei que foi uma vítima de coronavírus em São Paulo, no Brasil. Até então, havia 65 mil mortes por coronavírus. Esse número já foi bastante ultrapassado até hoje. Na outra foto, a outra matéria é sobre o presidente Bolsonaro, presidente brasileiro, e foi quando ele testou positivo para o vírus. Qual vírus mesmo? O coronavírus. Muito bem. Dá para entender a matéria, dá para entender o texto do jornal, pelo menos assim a matéria, o assunto principal, sem precisar de procurar no dicionário nem recorrer ao Google Tradutor. Uma compreensão geral de um texto. Para ter uma compreensão geral de um texto, eu vou precisar focar nas estratégias que eu já sei. As palavras cognatas, as palavras repetidas, as gravuras. Não preciso entender tudo do texto, eu só preciso ter uma ideia geral. Para isso, eu uso a estratégia skimming, que é você passar os olhos por um texto para obter informações. Skimming é uma compreensão geral. Só uma compreensão geral, enquanto que scanning é um uso de um escaneamento do texto em busca de informações específicas. Por exemplo, quando foi produzido, quando foi publicado, quem morreu, qual o número de mortes. Então, isso que você vai observar. Eu estou falando de número de mortes, quando foi publicado, é porque estou tendo como referência o texto anterior, tá? Agora, conhecimento prévio é uma estratégia que vamos adquirindo ao longo da vida. Por exemplo, já ouviram dizer, eu aprendo muitas palavras com videogame? Claro, você vai aprender muitas palavras com videogame na sala de aula, também em jogos, em músicas, na televisão, nas placas. Tudo isso que você vai adquirindo vai ficando guardado para quando você precisar de usar. E assim também vai em relação aos assuntos do que está acontecendo ao nosso redor, nos informando através de telejornais, dos sites da internet, outros meios de comunicação.
Tudo isso vai nos ajudar a entender um texto, tá? Mesmo que você não domine ainda esse novo idioma, com o que você conhece, você já consegue entender alguma coisa, até bastante. Se quiser aprender mais, temos aqui o site do mundovestibular.com.br. Vocês podem acessar para poder ter mais detalhes sobre o assunto. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Vejo vocês na próxima. Tchau, bye!